Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Pod Literário. Eu sou a Maria Eduarda. Eu sou a Isabelle. Eu sou a Manuela. E eu sou a Isabela. Bom, nós iremos falar sobre uma pessoa muito importante que é a Anne Frank. Nós fizemos algumas perguntas, algumas caixinhas de perguntas no nosso perfil do Instagram. E vocês perguntaram, a primeira pergunta que vocês perguntaram foi: quem é exatamente a Anne Frank? Para quem não sabe, o nome completo dela é Anneliese Mary Frank. E ela foi uma adolescente judia que viveu em Amsterdã, na Holanda, durante o período do Holocausto. Luisa Wolff perguntou: qual a história de quando ela começou a escrever em seu diário? Para quem não sabe, no seu aniversário de 13 anos, o pai de Anne deu um caderninho de anotações, que ele era vermelho, tinha alguns detalhes, e Anne fez dele como se fosse um diário pessoal. Nesse caderninho, ela escreveu em 14 de junho de 1942, e nessas primeiras páginas ela conta sobre a sua rotina, fala sobre amizades, escola, família, e também sobre a grande saudade de sua avó, que faleceu durante o período. E também narra um pouco sobre a invasão da Alemanha nos primeiros países. Maria Eduarda perguntou por que e onde Anne Frank estava escondida. Anne ficou conhecida mundialmente após a publicação de seu diário. O livro narra os 2 anos em que ela e sua família passaram dentro de um esconderijo para tentar escapar da terrível perseguição nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Esse esconderijo era um sótão de um prédio que ficava atrás do escritório da família de Anne. Eles dividiam esse sótão com mais de uma família e eram obrigados a ficar em silêncio absoluto, já que não queriam que ninguém soubesse que havia pessoas se abrigando no local. E hoje em dia, muitas pessoas que visitam esses campos de concentração onde Anne Frank ficou e também esse sótão dizem que a energia ela é muito negativa e que traz uma sensação bem pesada, assim. Pois é. A Sofia Oliveira perguntou quais eram os preconceitos inventados por Anne. Para os nazistas, a Anne ela era apenas uma judia, mas eles usaram as leis raciais deles para identificar os judeus e lhe negarem o direito de viver. O antissemitismo dos nazistas resultou no Holocausto, que foi o assassinato de 6 milhões de judeus, homens, mulheres e crianças. Muito triste. Muito triste. Imagina você estar lá vendo toda a situação, né? A dor que eles passaram, né? Valentim Castanha perguntou do que ela gostava. Desde pequena, a Anne ela era muito estudiosa e apaixonada por livros. Então, com o passar dos anos, quando ela foi crescendo, ela decidiu que queria se tornar ou escritora ou jornalista. E queria publicar suas histórias, que ela escrevia em seu diário, sobre a vida no anexo secreto. O Otávio perguntou quem eram os inimigos da Alemanha. Os inimigos da Alemanha eram os judeus, que eram classificados como seus principais inimigos, mas entre eles também os ciganos, os deficientes físicos e mentais e os prisioneiros de guerra. A Rafaela perguntou como era a vida no campo de concentração da Anne Frank. Então, Rafa, em outubro de 1944, a Anne e a irmã dela, Margot, foram transferidas para um campo de concentração em Bergen-Belsen, na Alemanha. E nesse local as condições eram péssimas, com a falta de alimentos, água potável e até mesmo a higiene básica. E então as 2 irmãs sofreram muitos problemas, como doenças, desnutrição e exaustão. E como eu disse, as condições em Bergen-Belsen eram miseráveis. Então elas ficaram com a febre tifoide e em fevereiro de 1945 ambas morreram das consequências dessa doença, primeiro a Margot e depois a Anne. Bom, gente, se vocês querem saber detalhes mais específicos, leiam um livro que é muito bom, que é o Diário de Anne Frank. E também muito obrigada por todas as perguntas e ficamos por aqui. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui.